Boa noite, pessoal do Caixa de Pandora. Com enorme prazer que a gente está aqui com vocês mais uma vez. Mas hoje nós viemos tratar de um tema, infelizmente, muito doloroso para toda a classe artística do Brasil. A extinção do Ministério da Cultura. Diante de outras secretarias também, como os direitos das mulheres, os direitos humanos. Mas hoje nós estamos aqui no Palácio Capanema, no centro do Rio de Janeiro, para acompanhar as manifestações artísticas e o que essa galera tem para dizer. Porque hoje em dia, será que a gente pode dizer alguma coisa? A gente está vivendo um momento muito importante da luta em defesa da cultura, da luta em defesa da democracia, né? Sem cultura não há democracia, eu estou absolutamente convencido disso. Nós vivemos um momento no Brasil em que um governo imposto por uma articulação política corrompida, um governo que não representa a história de lutas, de democracia do nosso Brasil, um governo que é a expressão desse momento tão podre do regime político brasileiro. Aqui no Rio de Janeiro a gente conhece muito bem essa turma, né? A turma do Eduardo Paes, do Eduardo Cunha, do Pezão, que faliu o estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, há fartas denúncias na Operação Lava Jato que sinalizam a relação das empreiteiras, do recebimento de propina, da corrupção ativa desses que controlaram o estado do Rio de Janeiro, que controlam com a sua estrutura política, né, o PMDB, a cidade do Rio de Janeiro. É a mesma turma do Temer, o que eles fizeram aqui é o que eles querem fazer no Brasil. Não tem nenhum compromisso com a coisa pública, não tem compromisso com a cultura, não tem compromisso com a educação, com políticas sociais. É um momento grave, é fruto dessa crise do regime político brasileiro. Então, estar aqui nesse espaço, dialogando com atrizes, com atores, com gente que faz arte na rua, com gente que desafia o regime político, tentando viver os seus sonhos, é muito bacana, né? Eu lembro aqui do Drummond nesse espaço, o velho, querido Drummond, dizia que é fácil sonhar todas as noites. O grande desafio é lutar por um sonho. E nesse espaço a gente está vendo um monte de gente, de maneira coletiva, lutando por sonhos em comum. Isso é muito significativo nesse momento do Brasil. É a expressão da resistência, é a expressão da possibilidade real de, sonhando junto, transformarmos esses sonhos em realidade. Um Brasil mais fraterno, mais justo, igualitário. Um Brasil em que possamos de verdade viver de maneira solidária, alegre, buscar a felicidade, enfrentar as forças das trevas que hoje se apropriam dos espaços da política. A Caixa de Pandora se abre para respirar um pouco de democracia, para sonhar junto, para com todos e todas que estão aqui lutarmos de maneira intransigente contra esse governo Temer, lutarmos ao lado dos interesses reais do povo brasileiro. A extinção do Ministério da Cultura, ela representa um retrocesso no nosso país. Ela, ao ver de uma parcela da sociedade, ela só reafirma o caráter do golpe de Estado que é esse governo ilegítimo do Michel Temer. E a ocupação do Ministério da Cultura, não só aqui no Rio de Janeiro, como em, acho que são 18 estados hoje ocupados por artistas e por setores sociais diversos, ela é muito importante porque ela não levanta a bandeira Fica Mink, ela levanta principalmente a bandeira Fora Temer, que não reconhece um governo ilegítimo, que não dialoga, porque quando o governo extingue o Ministério da Cultura e coloca no lugar uma secretaria dando a justificativa que vai aumentar a verba, a nossa briga não é por verba, não é por dinheiro, é por cultura, é por diversidade. Então eu acho muito importante a bandeira da ocupação e a resistência que ela está representando hoje pelo Ministério da Cultura, pelo Ministério das Mulheres, pelos direitos humanos, pela diversidade que é o nosso país. A cultura, eu poderia dizer que ela é a parte mais democrática da sociedade, porque ela abriga todos os diálogos, ela abriga todas as pessoas, todas as etnias, todo tipo de fala, todo lugar de fala, ela abre esse lugar de fala, ela abre esse lugar de diálogo. Então, acabar com a cultura é nada mais do que um retrocesso, é nada mais do que calar, é nada mais do que retirar esse lugar de fala das pessoas.
Olá, eu sou Isabel Gomide, eu faço parte do movimento Reage Artista e, na verdade, a gente está aqui fazendo uma coisa muito linda, muito histórica, eu acho, que é a ocupação do prédio do Gustavo Capanema, né, o Palácio, chama Palácio Gustavo Capanema, onde tem a sede do MINC, Ministério da Cultura, e a gente, na verdade, está aqui porque a gente está muito... Essa é a ocupação. Esse cara eu conheci outro dia, ele é incrível, tá na cozinha, enlouquecido, ajudando a gente pra caramba. A gente tá ocupando isso, na verdade é a gente, porque não sou eu não sou liderança de movimento nenhum, não existe liderança. Pessoas, artistas da cidade de Janeiro, produtores, técnicos, e aí seguiu-se vários outros tipos de artistas, gente da música, gente do teatro, gente da dança, gente das artes visuais, tá todo mundo aqui ocupando esse espaço, jovem, velho, tem de tudo. Gente famosa, gente desconhecida, para dizer que a gente, na verdade, não legitima esse governo que está aí. Esse governo usurpou um governo legítimo, que podia ter todos os problemas possíveis, mas ele foi votado, foi eleito e ele tem que cumprir os 4 anos de mandato. Se esse governo é tirado de uma forma totalmente ilegítima, que todo mundo sabe a forma como foi feita, com todas as manobras políticas para isso acontecer, essas manobras não são aceitas pela sociedade. E a sociedade está cada vez chegando mais próxima. E aí a cultura, na verdade, normalmente é protagonista disso. Isso aconteceu na ditadura, isso aconteceu na Espanha, na Revolta dos Cravos. Eu estou aqui com um símbolo lindo da Revolta dos Cravos. Isso acontece em todos os lugares. Assim, o artista, na verdade, ele tem uma coisa de botar para fora o que ele está sentindo. Então, ele está na rua e ele bota para fora. Ele bota para fora criando uma ocupação. E aí a sociedade vem junto. O que está acontecendo aqui, que eu tenho visto há 4 dias, segunda, terça, quarta, quinta, é que a sociedade está chegando junto. Pessoas que não são artistas estão chegando para dormir aqui. Pessoas que não são artistas, que estão querendo se juntar aos seus pares, que pensam como ele próprio. Então as pessoas precisam estar juntas nesse movimento para se sentir acolhidas e para dizer assim, fora Temer. É essa a nossa bandeira principal. Então a gente não vai agregar todas as bandeiras políticas desse país, dessa cidade, mas a gente tem uma bandeira que é única, que é o Fora Temer. Nesse momento a gente não legitima nenhum ministério que esse governo ilegítimo colocou lá, porque todo mundo está questionando se a gente vai querer um ministério de volta. Não, a gente não quer um ministério nesse governo de volta. A gente quer um ministério de volta sim, mas um ministério forte, politicamente ativo, com pessoas que realmente nos representem lá. Então, assim, se a presidente não nos representa, o presidente não nos representa nesse momento, nenhum outro ministério vai nos representar, porque na verdade aí, como se soma todas as outras lutas do país, a CGU foi extinguida, diversos ministérios importantes sociais foram extinguidos, diversos direitos sociais estão sendo tirados das pessoas. Então, na verdade, essa luta é maior do que a cultura. A gente agora começou por causa da cultura, é um momento de indignação, todo mundo sai para a rua, mas a gente aumenta a luta, sai da rua e vem para todas as questões sociais desse país. Na verdade, não é só mais a cultura que está aqui, a gente está lutando por um melhor país para a gente.
A relação da cultura e da democracia é implícita, né? Na verdade, não existe um país antidemocrático que tenha cultura livre, porque a cultura e a arte, na verdade, mais a arte, a cultura é toda a história de um povo, desde dos incas, né? Isso é cultura. A arte é outra coisa, a arte é o que a gente faz, é o que o artista faz, é o que ele bota pra fora. E o artista, para poder criar, ele tem que ser livre. Para ele ser livre, ele tem que estar num estado democrático de direito, para poder falar o que ele quiser, se é contra o governo, se é a favor do governo, se é contra o cara da esquina, se é contra a polícia, ou se é contra o prefeito, ou se é contra o diretor, ou se é contra quem quer que seja. Se não existir uma liberdade para se falar o que quiser, não existe democracia. E se não existe, nesse momento a gente está vivendo um estado completamente antidemocrático. Então os artistas estão se sentindo intimidados, porque a gente só trabalha com democracia. Só poder existir o livre pensamento e o livre exercício da atividade artística através do pensamento livre, através da democracia. Eu sou artista, eu faço parte do movimento cultural chamado Nobres. Eu fico muito em paz de falar que eu não apoiei o governo Dilma, eu não apoio o governo do PT. Eu sou anarquista, mas eu quero na verdade reconhecer aqui que o que está acontecendo hoje no Brasil é um golpe declarado, e você não precisa ter muito conhecimento político ou jurídico para ver isso. E a extinção do Ministério da Cultura só revela isso. Na verdade, fica com cara do que é um revanchismo político, porque é a massa cultural, quem trabalha na cultura, quem trabalha com o mundo artístico, sabe que isso é um contragolpe e se mobilizou contra o que estava acontecendo. Então, ocupar os espaços públicos é uma forma de retomar os espaços que são nossos. Então, ocupar o MINC, ocupar as escolas, o movimento também de ocupação de escola do Rio de Janeiro, é uma forma da gente falar para o Estado assim, não, isso aqui é nosso. Antes da gerência estatal, antes da administração pública entrar para botar recursos, para roubar recursos, esse espaço é nosso. Então, o movimento da cultura não é um movimento apenas fica MINC, é um movimento fora Temer, é um movimento antigolpismo e é um movimento pela cultura e pela cultura e pela cultura e pela resistência. Vou te trazer, Gabriel. Eu acho que a relação cultura e democracia não tem como você fazer uma separação ao certo, né? Acho que na Grécia, quando já começou a cultura e a democracia, né? Raiz de tudo isso daí, não tem como você fazer uma distinção de uma coisa com a outra, elas estão interligadas. Então esse aqui, para além de um movimento político, é também um movimento cultural, e para além de um movimento cultural, é um movimento também político em prol da democracia. Então isso aqui a gente está em defesa do que é realmente democrático e de direito, como se diz ser, não só no papel, mas fazendo valer ser, e é por isso que a gente está ocupando, e é por isso que a gente está aqui. Isso aqui é nosso, isso aqui é da cultura, e nós da cultura não vamos deixar isso morrer. Não é padrão, não é uma forma de comportamento de cabresto, de opressão, uma forma de comportamento que queira deixar todo mundo vestido da mesma maneira, com a mesma gravatinha, com o cabelo engomadinho pro lado. Não é isso que é cultura. Cultura é a riqueza que nos inspira, que sai de dentro, que transforma, que revoluciona a história e que é o nosso caminho de transformação. Não pode ser errado. Nunca é uma defesa classista, não é uma defesa corporativista de forma alguma. Não sou uma pessoa que defenderia somente o dinheiro da Lei Rouanet ou os fomentos, mas sei da importância deles, porque sei da dificuldade que é produzir cultura no Brasil para todas as pessoas que estão fora de um monopólio, fora de um centro. Por isso é tão importante esse estímulo. Pode ser transformado, tem que gerar independência, enfim, a gente tem que transformar isso o tempo inteiro. Mas a gente soube o quanto isso foi preciso acontecer, quanto foi preciso ter cotas para que a gente pudesse ter mais acesso às universidades de uma boa parte da população. A gente sabe o quanto é preciso que haja Bolsa Família para que as crianças vão para a escola. É preciso também mudar o modelo de desenvolvimento, porque senão não adianta. Tem que realmente mudar, tem que empoderar o cidadão, empoderar a cidadania, tem que fazer valer o voto de cada cidadão. E não dá para ensinar, para aceitar hipocritamente, viver na hipocrisia, diante de um golpe baixo, querendo dizer que aquilo que mais
povo não é brasileiro. Dei um laço no espaço para pegar um pedaço do universo que podemos ver. Com nossos olhos nus, nossas lentes e azuis, nossos computadores luz. Esse laço era um gesto, mas foi tudo perverso. Você não deixou ficar. No seu emaranhado se mudou pro outro lado, do lado de lá, de lá. Ei, hoje eu mando um abraço. 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 Uma massa, um pedaço, palhaço, seu orgulho tão sério. Um grande estardalhaço pro meu velho cansaço do eterno mistério. Meu destino eu não traço, não desenho, eu desfaço. O acaso é o grão, Senhor. Tudo que não deu certo, sei que não tem conserto. Meu silêncio chorou, chorou. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Estou aqui hoje pela terceira vez aqui no Capanema, participando no movimento da ocupação em prol da nossa cultura, do nosso país e principalmente pela nossa democracia. Eu estou aqui pela nossa cultura, pelo nosso país e pela democracia. Eu estou junto com vocês. Quero gravar aqui no programa Taxa de Pandora. Eu quero dizer que o link é nosso. Quem sabe eu ainda... Muito obrigado. Esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Bobeira é não... Que beleza! E eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco um cheque, mudo uma planta de lugar. Dirijo o meu carro, tomo meu pileque e ainda tenho tempo pra cantar. Pra cantar, quero ouvir vocês. Eu só quero um beijo, um pouco de... Os
artistas, de forma geral, nós artistas sempre estivemos engajados nas lutas sociais. Desde 64, na luta contra a ditadura, as jornadas de junho em 2013 estivemos nas ruas. Não só pela cultura, como também pela educação, pela saúde, pelos direitos da sociedade como um todo. Agora, em mais um golpe do PMDB, esse governo Temer, golpista, extinguiu o Ministério da Cultura. A extinção do Ministério da Cultura representa um retrocesso gigantesco de décadas de direitos conquistados por nós, artistas, e pela sociedade como um todo. Para além disso, eu acredito que a junção do Ministério da Cultura com da Educação é um fator muito complicador, porque a educação já está sucateada no nosso país. E agora tem que dividir a sua verba, que já é pequena, com a verba, voltando uma verba para a cultura, que também sempre foi pequena, é muito sério. É preciso saber que a cultura gera uma média de 3,9 milhões de empregos no Brasil. A produção cultural gira em torno disso. Então, é um retrocesso gigantesco. Por isso nós estamos aqui. Por isso essa ocupação no MINC. O MINC é nosso. Nós não reconhecemos esse governo golpista. Nós não aceitamos de forma alguma que a nossa cultura, que o nosso fazer artístico esteja ligado ao presidente interino Michel Temer. Sem cultura não há democracia. Retrocesso não. O MINC é nosso. Bom, eu vou falar enquanto servidora da Funarte, uma visão pessoal, embora ontem tenha havido uma assembleia do Fórum da Cultura e nessa assembleia foi deliberado que a cultura e servidores da cultura apoiam o Ocupa MINC e a pauta principal, que é o Fora Temer. E foi deliberado também que a gente apresentaria um pouco do que é a cultura, os servidores, do que a gente faz aqui no Ministério. Eu particularmente sou da Funarte, da Fundação Nacional das Artes. Eu penso o seguinte, para mim isso que está acontecendo é um momento muito emblemático da história. Acho que mais uma vez a arte, a cultura está aqui para comprovar que a gente faz sim, a gente tem voz sim, faz diferença, e só pelo que está acontecendo, só pela visibilidade disso tudo, desses movimentos, pela força e articulação de todos esses movimentos da cultura, da arte, já dá para ter uma noção do quanto é importante o Ministério da Cultura. Acho um retrocesso a extinção da maneira como aconteceu, do dia para a noite, o encaminhamento, tudo que tem sido feito ao longo dos anos, né, já em outros governos, o desmonte do serviço público, a gente não é algo atual. A questão do Ministério da Cultura, a existência ou não tem sido debatida, mas debatida dentro de um sentido mais amplo de fortalecer as políticas culturais, de fortalecer os servidores. E é importante que para a própria sociedade que entenda que se existe a Funarte, que se existe o IBRAM, o IFAM, o próprio Ministério da Cultura, ele não é feito só de cargos políticos, dos, entre aspas, cabidaços, né, do governo. Ele é feito de servidores que sustentam isso daqui, que tem uma história política de luta para manter essa estrutura que existe, ainda que seja uma estrutura muito frágil e que ao longo dos anos vem sofrendo um desmonte contínuo. E que existem sim os cabidaços, que também são pessoas que integraram, né, integram os quadros da política e que têm um interesse mesmo em desenvolver políticas fortes e consistentes em prol dos artistas, da sociedade, da cultura como um todo. Eu apoio
Ocupa Mink, estou aqui para ajudar no que precisar, fortalecer o movimento. Para mim é fora Temer, o Mink é nosso. Como falar de cultura e democracia? Porque cultura é tudo, né? Cultura é o que a gente come, o que a gente veste, cultura é arte, cultura é transporte. A noção de cultura é muito mais ampla. É indissociável isso da democracia. Como é que eu não vou escolher o que eu como, como eu vou me visto, como eu quero andar, me transportar de um lugar para outro e, sobretudo, como eu me relaciono com as pessoas. Se eu tiver isso cerceado, num sentido muito mais amplo de democracia, colocando aqui, né? Eu estou matando a cultura, eu estou matando, não, a cultura não morre, óbvio, não estou matando, mas eu estou simplesmente acabando com um processo de luta histórica do povo brasileiro, que é muito recente. Eu estou destruindo um processo que foi conquistado, inclusive com muito apoio de artistas de uma época obscura, né, e triste da nossa história. Eu não tenho algo formulado aqui, eu estou jogando palavras, mas eu penso um pouco por isso, sabe? Que nesse contexto que a gente chegou até hoje, é indissociável pensar a cultura enquanto instância pública, política e social da democracia. E acho emblemático também esse contexto de hoje em dia, em que você tem as redes sociais e você pode dizer o que você pensa. Eu estava conversando isso agora há pouco, né? Pessoas que você conhece desde a infância, seus amigos, seus vizinhos, você agora consegue olhar para eles, não só cara a cara, mas eles escrevem publicamente o que eles pensam da arte, da cultura, e isso fica ali, atestado não só para mim, numa sala de meia dúzia de pessoas, com um vizinho, com um parente, mas isso pode ser visualizado por milhões, pelo mundo inteiro. Então, é interessante ver o ponto de vista das pessoas sobre tudo que está acontecendo, e eu acho importante a gente usar isso a favor de lutar pela democracia, como tem feito todas esses coletivos, esses grupos, a própria imprensa, as mídias que não são as grandes mídias, né? Eu acho que a gente também tem que ver um pouco pelo lado positivo, sabe? De fortalecimento desses grupos. Voltando, o próprio Ministério da Cultura, os próprios servidores estavam muito desarticulados. Os atores, artistas, eu falo pela área de teatro, são desarticulados. Tem algumas articulações, existem, mas não é essa organização. O que a gente vê aqui é uma grande organização e uma grande junção do teatro com a dança, com a música, com as artes visuais e junta a diversidade de raça, de gêneros, de tudo, e o quanto a gente, né, é híbrido também. É um pouco por aí. Afinal de contas, o Mink é nosso. O Mink é nosso, nós queremos o Mink e acredito, digo pra vocês, eu acredito na volta do Mink. Então, e na queda do Temer também. Então, nós estamos aqui para fortalecer isso e é muito bom tocar para vocês. Ficamos muito felizes com esse poder de manifestação, de mobilização. O Brasil precisa disso. Faz muito tempo que o Brasil estava dormindo. A gente tem que botar as pessoas na rua para se manifestar e dizer o que querem, de preferência em paz, sem violência.
mas é fundamental a opinião do povo nas ruas. Isso é fundamental. É isso que constrói uma democracia. Jogada aos seus pés, eu sou esse exagerado. Adoro um amor inventado. Olá, meu nome é Fátima Verônica, eu sou artista educadora, faço parte do Reage Artista, do Ocupa Lapa. A gente está aqui nessa ocupação, que é uma ocupação contundente com relação ao impeachment da Dilma. A gente não é a favor do governo Temer, a gente não reconhece esse governo como um governo legítimo. A nossa ocupação aqui, ela é pacífica, ela é principalmente para a gente pensar o MINC, para a gente poder pensar o que a gente acredita como cultura para o país. E falando de cultura e democracia, né, eu entendo a cultura como um pilar da sociedade, né? A cultura, ela é uma das identidades da sociedade. Na verdade, é a identidade. Se você pensa democracia sem cultura, você não tem como ter democracia, porque a democracia, ela é uma diversidade, ela pressupõe o bem comum, ela pressupõe o bem do indivíduo, ela pressupõe que a gente pense para não... Qual é a palavra melhor? Mas para a gente não pensar em priorizar um lado e não o outro, a gente tem que pensar muito solidariamente na democracia. E a cultura, eu acho que ela ajuda a gente a entender melhor isso, essa solidariedade com o que é diverso, com o que é divergente, com o que a gente não acredita ou com o que a gente acredita. A cultura ajuda a gente a conviver com o diferente. E como é que a gente vai ter uma democracia sem cultura? A extinção do MINC é um retrocesso à cultura e eu acho interessante falar aqui que se diz muito sobre a Lei Rouanet, mas não se fala muito dos outros programas democráticos para artistas independentes que, através de um edital, lutam, trabalham um ano num projeto para receber uma verba não muito grande, sabe? É uma verba que se dá para fazer, a gente faz por amor, a gente faz porque a gente acredita que a cultura traz um diálogo, traz isso para a sociedade e é muito importante, é a alma do nosso país. E a ocupação do MINC está sendo no Brasil todo, tem muita gente ocupando e lutando pela nossa cultura, pelo nosso país, pela nossa democracia. Então, fora Temer, o MINC é nosso. Eu enxergo entre democracia e cultura a questão do diálogo. Eu acho que se fosse difundida arte, todo tipo de cultura dentro da educação, dentro das escolas, a gente estaria criando um povo, uma população que dialoga, que aceita que a voz da maioria do povo é o que funciona e aceita que nem sempre a gente vai ter que concordar, entendeu? Mas tem um olhar humano, um olhar de aceitação. Isso pra mim tem a ver com cultura e democracia. Só assim que a gente vai conseguir uma democracia de fato, com a cultura. Agradeço. Bom, é uma emoção muito grande estar aqui, ver esse pessoal todo, basicamente muito jovem, levando adiante as melhores bandeiras que nós temos no nosso país. A bandeira da democracia e a bandeira da cultura, né? Elas duas aliadas. Porque a cultura, né, o que nós queremos é construir um país junto com a saúde, junto com a educação, né? Junto
todos nós juntos, mas dentro de um governo legítimo. Né? Nós não queremos isso num governo ilegítimo, nós não reconhecemos esse governo. Agora, nós não nos coloquem a cultura numa posição antagônica, contrária à saúde, à educação, porque nós sabemos que nós todos juntos é que vamos construir a identidade, os melhores valores, as melhores posições aqui do nosso país. Mas como queria que fosse Mangueira, existisse outro Zé Caroço, pra falar de uma vez pra esse moço, carnaval não enche colosso, nossa escola é raiz, é madeira, mas é morro do pau da bandeira de uma Vila Isabel verdadeira. De que o Zé do Caroço trabalha, de que o Zé do Caroço batalha e que malha o preço na feira e na hora que a televisão brasileira. A discussão hoje da permanência do MINC é muito importante, não somente para que se exista um Ministério da Cultura, uma pasta exclusiva para cuidar dos direitos do Ministério da Cultura, mas hoje a população brasileira enfrenta um diálogo, uma falta de diálogo sobre os fazeres culturais, os fazeres artísticos. A Lei Rouanet é um mecanismo que autoriza um produtor cultural ou alguém, uma pessoa jurídica ou física responsável por gerir um projeto, uma criação artística, para captar uma verba, para viabilizar um projeto, para viabilizar um trabalho. A Lei Rouanet não viabiliza acúmulo de fortunas, acúmulo de cachês absurdos, pessoais. É outro lugar que é preciso discutir, é preciso entender, é preciso dialogar antes de crucificar. E a nossa população hoje, embasada nesse discurso fascista, num discurso que desmoraliza o fazer teatral, o fazer cultural, em todas as suas instâncias, a música, a poesia, a nossa população precisa dialogar e é por isso que os artistas estão hoje aqui no Ministério da Cultura, ontem, anteontem, todos os dias e continuarão aqui para dialogar com a população, porque o diálogo não vem de cima para baixo. Esse governo não dialoga com a gente e estão crucificando o trabalho dos artistas de uma forma cruel, retrógrada. É preciso resistir, é preciso dialogar. Nós precisamos entender o que são essas políticas, entender definitivamente o que o Ministério da Cultura propõe e como se tornaria a vida dos artistas daqui para frente, a partir desse momento retrógrado que nós estamos vivendo. O MINC é nosso e é aqui que nós vamos ficar. Laroyeixo, por todo o povo negro, pela resistência negra. Uma sociedade construída pela religião ensina ao seu povo o que é pecado ou não. O verde e aparecem quando é jogo do Brasil, enquanto na favela neguinha acorda com um fuzil na cara e a gente come carne todo dia. O índio mora numa palafita e eu te pergunto que sentido faz não ter reforma agrária no Brasil. Isso é herança dos senhores de engenho, dos barões do café e da cana-de-açúcar, das grandes Odebrechts e Queiroz Galvão do Brasil, que fomentam e alimentam, impondo a condição servil. Esse pano vermelho aqui, ele não simboliza o PT, ele não simboliza o PSOL, ele não simboliza o PCdoB, ele simboliza a união da esquerda, ele simboliza o sangue do povo brasileiro. Deus corno, afora e acima da manada, vaca profana põe Deus corno, pra fora e acima da manada, ei, vaca de divinas tetas, derramo leite bom na minha cara,
e o leite mal na cara dos caretas. Isso é pra derramar o leite mal na cara dos caretas mesmos, porque a gente veio aqui foi para protestar a favor da nossa democracia e não só a favor da cultura e da arte, porque isso é parte de uma nação. A cultura que a gente tem é o que diz como a gente planta, é o que diz como a gente vive, como a gente se relaciona, como a gente come. Tudo. Tudo, absolutamente tudo é cultura. Tirar a cultura de uma nação é transformar um povo em massa de manobra. Uma nação não existe sem sua cultura. Para existir uma nação precisa ter cultura. Então a gente tem que vir aqui e ocupar o MINC a favor da nossa cultura e a favor da nossa democracia. Vem, gente, Sara Lola, Nina Paola, a favor da diversidade, a favor de todos nós que temos o direito de nos expressar livremente. A favor da nossa liberdade. Fora Temer! Fora Temer! Antigamente, quando eu me sentia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem e entendia tudo. Hoje só com meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Eu era uma criança, entendia tudo. Hoje sou um homem, mas não entendo nada. Quero ouvir todo mundo. Eu era uma criança, eu entendia tudo. Hoje sou um homem, um velho, mas não entendo nada. Exigimos a deposição imediata do governo ilegítimo que tenta se instaurar. Não reconhecemos Michel Temer como presidente do Brasil. Qualquer tipo de negociação com o Palácio do Planalto é uma forma de legitimação do golpe. Faremos a governança real e simbólica na luta pelos nossos direitos, ocupando, de forma pacífica mas contundente, o Palácio Gustavo Capanema, sede do Ministério da Cultura do Rio de Janeiro. Reafirmamos que o espaço público é o lugar da luta política e que as ocupações são legítimas e necessárias. Presenciamos nesse momento uma tentativa, por parte de um governo golpista, de violentar a democracia brasileira e desestabilizar o país. O governo ilegítimo assumiu de forma arbitrária, causando um desmonte de setores essenciais do Estado brasileiro, como cultura, direitos humanos, mulheres, igualdade racial, povos indígenas, desenvolvimento agrário, previdência, ciência e tecnologia, além da extinção da Controladoria Geral da União, CGU. A extinção do Ministério da Cultura significa e simboliza não só a perda dos direitos dos trabalhadores da cultura, conquistados em uma longa história de lutas e desafios, mas também a perda dos direitos de cidadania do povo brasileiro, garantidos pela Constituição de 88. E além das perdas do patrimônio material e imaterial da cultura brasileira, essa arbitrariedade representa um retrocesso histórico diante de um legado deixado por agentes culturais, individuais e coletivos em seus diferentes campos de criação. No entanto,
Não se trata somente de garantir a sobrevivência de um setor. Esta ocupação da cultura pela democracia no Capanema é, sobretudo, pelo fim do governo ilegítimo de Michel Temer. Não aceitamos negociar com os coronéis do século XXI. Neste momento, o verdadeiro governo está aqui, do lado de fora, nas ruas, nas ocupações. Não abrimos mão do Estado Democrático de Direito no Brasil. Conclamamos toda a sociedade à resistência. A luta pela democracia não tem data para terminar. Dizer para esse programa Caixa de Pandora que eu estou aqui por esse movimento, que é um movimento legítimo, é um movimento onde a gente não aceita esse governo golpista. Fora Temer, o MINC é nosso. Bom, a cultura, ela é antes de tudo libertadora, né? A cultura serve para fazer a pessoa a pensar, assim, ela faz a pessoa refletir, porque a narrativa da cultura é esse convite à reflexão, para a gente não aceitar o que uma narrativa só diz. A cultura, tanto a dança, quanto as artes plásticas, quanto a música, quanto artes visuais, elas servem para nos convidar a ter uma visão mais crítica da vida. Eu fico muito triste com esse momento atual, porque a gente está sofrendo um retrocesso muito grande, né? Depois de 13 anos de um governo de centro-esquerda, onde a gente teve alguns ganhos, como as cotas sociais, as cotas raciais, o recrudescimento dos movimentos sociais de um modo geral, a criação de secretarias que nunca nenhum governo anterior tinha se preocupado, como a Secretaria de Igualdade Racial, Secretaria dos LGBTs, Secretaria das Mulheres e dos Direitos Humanos. É com muita preocupação que a gente vê um presidente ilegítimo dar um golpe do jeito que ele entrou, dando um golpe e exterminando essas secretarias e pior, acabando com o Ministério da Cultura num gesto de vingança, tal qual o Cunha fez para o impeachment. O Temer, depois que viu a forte adesão da classe artística contra o impeachment, foi um ato de vingança do Temer, um ato de vingança acabar com o Ministério da Cultura para nos enfraquecer de alguma forma. E o que é o mais triste é que a sociedade civil está comprando esse discurso de achar que artista é vagabundo, que o Ministério da Cultura só serve para dar dinheiro para grandes artistas, para mainstream. Mas na verdade a gente sabe que o Ministério da Cultura tem uns trabalhos paralelos, como o fortalecimento dos pontos de cultura, as pesquisas das cidades onde a cultura popular é forte, como no interior de Pernambuco, o Cariri do Ceará, o Reisado em Minas Gerais. Então eles querem limitar a cultura para que a cultura seja o que a Globo passa: pagode, funk e samba. E a gente sabe que a cultura brasileira é muito mais coisa que isso. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: por que o primeiro gesto do golpe foi extinguir o Ministério da Cultura e as secretarias das ações afirmativas e dos direitos humanos? Esse foi o primeiro gesto. E esse gesto é o que tem que ser considerado por nós. Eu queria começar lembrando o que é, e retomando as palavras do Zé Celso, o que é a cultura e por que esse movimento que se inicia aqui e se propaga no país é essencial. A cultura é a capacidade humana de se relacionar com o ausente, através do trabalho que cria o que não existia antes, através da linguagem que torna presente aqueles que estão ausentes, através da memória que torna presentes o passado, através do sentimento de esperança que torna presente um futuro que ainda não está aqui. A cultura
é essa capacidade da criação simbólica da relação com o que está ausente. E é por isso que a cultura define a maneira como nós definimos o espaço, o tempo, a natureza, o sagrado, o profano, o bem, o mal, o justo, o injusto, o verdadeiro e o falso, o belo e o feio. A cultura é o trabalho das mãos, é o trabalho do pensamento, é o trabalho da imaginação na criação das obras de arte, das obras de pensamento e das obras de vida. É isto que esse golpe imagina que pode suprimir. Ele não pode suprimir, porque a cultura somos nós enquanto seres humanos. Ela é insuprimível. E é por isso... E é por isso que somos nós os primeiros a nos manifestarmos publicamente. Porque essa nossa posição, essa nossa tomada de posição, é uma tomada de posição na qual nós afirmamos perante o Brasil que não se corta, não se suprime, não se destrói a essência do ser humano, que é a cultura e, portanto, que somos todos nós. É por isso que a nossa luta não se restringe a nós, criadores do pensamento e das obras de arte. Ela se refere a toda a sociedade brasileira, a toda a gente brasileira que trabalha, que cria as relações com o sagrado, que cria as relações com o corpo através da dança e da música, de tudo isso que nos constitui como brasileiros, como humanos e como universais. Então, a nossa luta é uma luta de proporções gigantescas e que vai ter que ser realizada por nós a cada passo, em cada lugar em que nós estivermos. Ali onde nós estivermos, onde o nosso trabalho se realiza, onde a nossa ação se realiza, onde o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa esperança e a nossa luta se realizam, é ali, no miúdo do nosso cotidiano, no trabalho da formiguinha, do trabalho daquilo que o Marx chamava a topeira, que cava pelo subterrâneo para que tudo possa depois surgir diante da luz. É esse trabalho cotidiano, miúdo, que nós vamos realizar pouco a pouco para solapar pela base a indecência, a infâmia, a injúria, o escárnio, a vergonha, que é esse golpe e essa gente que deu esse golpe. É uma injúria, uma infâmia, uma indecência contra o povo brasileiro. Eu quero encerrar lembrando que, e isso é sobretudo para os secundaristas que eu quero dizer, um jovem de 17 anos, que morava na França, no século XVI, chamado La Boétie, escreveu um texto que atravessou os séculos, chamado O Discurso contra a Servidão Voluntária. O La Boétie faz a seguinte pergunta: o que é que pode explicar que uma cidade inteira, um país inteiro, muitos países, se curvem e se submetam a um tirano? Afinal, ele diz, o tirano é um homem como qualquer outro. Ele tem 2 olhos, tem 2 ouvidos, tem uma boca, 2 mãos, 2 pés. De onde ele tira os 1000 olhos com que ele nos espiona? De onde ele tira os 1000 ouvidos
com que ele nos espiona? De onde ele tira as 1000 mãos com que ele nos esgana? De onde ele tira os 1000 pés com os quais ele nos pisoteia e nos mata? E responde o Laboessi: mas somos nós que damos para ele. Somos nós que demos para ele 1000 olhos. Somos nós que demos para ele 1000 ouvidos. Somos nós que demos para ele 1000 mãos. Somos nós que demos a ele 1000 pés. Para combater o tirano, não é preciso ir lá lutar diretamente contra ele. Basta que a gente não dê a ele aquilo que ele precisa, que somos nós. Contra a servidão voluntária, a luta continua. Bom, pessoal, a nossa participação no Caixa de Pandora fica por aqui hoje. Mas a gente termina esse programa deixando para você um convite. Acompanhe o movimento social e cultural que está acontecendo no Brasil. Esse movimento não se restringe somente ao Rio de Janeiro. Esse movimento está em diversas capitais do Brasil. Vários prédios do Ministério da Cultura e da FUNARTE estão ocupados pela classe artística e estudantes de artes cênicas. Acompanhe. Não é um movimento meu, deles, é um movimento nosso, um movimento seu, de todos nós. A cultura é a base do convívio humano, é a base da criação humana e da democracia. Cultura e democracia jamais estarão separadas. Acompanhe pelo Facebook a página do Ocupa Minc RJ, tem toda a programação que está acontecendo aqui, como vocês podem ver. O Minc está lotado, está ocupado. Acompanhe, venham, o Minc é nosso.